onde você pode usar um acessório muito interessante, que é o chamado weight plate, ou placa de pesos, placa de lastros. Tá? Quando você recebe o seu weight plate, ele vem dentro do saquinho da Leatherite, ele vai vir o weight plate, certo? E vai vir também um saquinho com os parafusos, que são parafusos de embutir. São parafusos que você consegue rosquear um dentro do outro, para que justamente você não tenha possibilidade de enrosco. O weight plate, ele vai vir com essas bolsas, como vocês podem perceber, são bolsas que você pode abrir e elas permitem você colocar até 2 kg de lastro, tá? Então você pode trabalhar com, como vem 4 bolsas, você pode trabalhar com 8 kg de lastro no colete, o que é suficiente para a maioria dos casos, a maioria dos mergulhadores. Tá? Então você vai usar essa bolsa da seguinte forma: primeiro, quando você colocar o weight plate sobre o colete, essa parte vai ficar na parte superior, perto da sua cabeça, da sua nuca, e essa parte vai ficar na parte inferior, perto do butt plate. Você vai colocá-lo sobre o colete após colocar os lastros. Então você coloca os lastros dentro das bolsas, vira ele ao contrário e coloca ele ao contrário no colete, certo? Você vai perceber que os buracos por onde os parafusos vão entrar e se juntar ao colete, eles não alinham com os buracos que existem no Nomad, que são os buracos para que se possa passar os parafusos das duplas. Por que eles não se alinham? Porque o weight plate, como ele vai ter lastros dentro das bolsas, ele precisa ficar ligeiramente abaulado. Se os buracos fossem da mesma distância dos buracos do colete, você não conseguiria rosquear. Então ele realmente é um pouco mais afastado para que na hora que ele arqueie, ele consiga ser aparafusado. Então na hora de aparafusar, você vai soltar o parafuso. Os parafusos são, como eu falei, parafusos de embutir. Tá? Você vai abrir a parte do acolchoado do seu colete, que é essa parte interna, puxar para baixo, tá? Que você vai conseguir ter acesso à parte interna do colete, ok? A parte interna do colete, aonde você vai colocar o parafuso no buraco da parte interna do colete. Como você pode observar, coloquei o parafuso. Como você pode observar, o parafuso já se encontra dentro do buraco. Tá? Eu vou então agora fixar o weight plate na parte traseira com a outra parte do parafuso. Fixando o weight plate de um lado, ok? Rosqueando. E aí não há necessidade de você utilizar ferramentas. Como a gente sabe que você pode estar num barco e pode precisar colocar esse weight plate, porventura pode não ter uma ferramenta a bordo, você simplesmente vai utilizar a própria fivela do colete. A fivela do colete tem exatamente a fenda necessária e o espaço correto para que você possa apertar o weight plate. E você vai então afixar e apertar o weight plate. Como esses parafusos vêm de fábrica com um anel, um O-ring, parecido com aquele O-ring que você usa para vedar o seu regulador no cilindro, esse O-ring trava o parafuso, não deixando com que ele desenrosque ao longo do mergulho. Tá? Mesma coisa eu vou fazer do outro lado, vou pegar e vou passar a outra parte, o outro parafuso, tá? Dentro do colete, abrindo também mais ainda aquele acolchoado, pegando o parafuso e fixando ao colete. Pegando o parafuso e fixando então ao colete. Rosqueio.
rosqueio e aí ele vai então ficar preso ao colete, certo? Novamente uso a fivela para poder fixar e apertar o parafuso, tá? Mantendo a mão embaixo do outro parafuso para segurar e eu vou então apertando com a fivela. Uma vez apertado, notem que vai ficar um pouco abaulado, justamente para que possa entrar os laços, que os laços possam existir, e quando você for mergulhar, tudo isso vai ficar bem uniforme e o lastro não vai causar nenhum tipo de enrosco e nem tem o risco do lastro se soltar, porque ele está virado para dentro, ou seja, você consegue passar pela caverna, pelo naufrágio, sem nenhum risco de enroscar ou o lastro cair.